STJD, nos julgamentos, nas pautas, nas agendas, pedido de vistas e tudo mais. Mas você sabe como funciona o STJD? Quem está lá? Como são os processos? Como chegam esses casos envolvendo atletas, dirigentes, treinadores? Vamos conhecer um pouquinho mais do STJD. Hoje tem sequência para Bruno Henrique. Se você acompanha futebol, já percebeu que nem sempre é dessa forma que tudo acontece. E é quando algo sai do eixo que o temido STJD entra em ação. Como o nome já diz, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva é a entidade máxima responsável por julgar as apelações voltadas ao futebol. Ou seja, é onde as punições relacionadas ao esporte têm o martelo batido e as penas decretadas. O órgão, apesar de autônomo, é custeado pela Confederação Brasileira de Futebol e formado por 9 auditores. Para que a lisura seja mantida, 2 desses são indicados pela própria CBF, 2 pela OAB, 2 pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, 2 pelos clubes brasileiros e o último pelos árbitros. Fundado em 1941, o tribunal é recorrentemente acionado para resolver polêmicas, desde a chegada das casas de aposta online. No mundo esportivo, pautas do gênero envolvendo atletas passaram também a fazer parte dos julgamentos. O caso mais famoso aqui no Brasil até então foi batizado de Operação Penalidade Máxima. Em fevereiro de 2023, uma ação deflagrada pelo Ministério Público de Goiás descobriu que um grupo criminoso cooptava jogadores para cometer dentro de campo lances que beneficiassem apostadores. Em troca, os envolvidos recebiam entre 50 e até 500 mil reais pelas ações. Na época, 33 pessoas foram indiciadas, sendo 22 atletas. Desses, 5 foram banidos do esporte. Outros 5 pegaram 2 anos de suspensão das atividades, além de multa. 8 foram absolvidos e os demais cumpriram pena menor. Na tarde desta quinta-feira, o caso envolvendo Bruno Henrique, atacante do Flamengo, ganha um capítulo final. Há 2 meses, o jogador foi condenado pelo STJD com 12 jogos de suspensão após ter sido flagrado em troca de mensagens suspeitas com familiares. A defesa de Bruno Henrique recorreu da decisão e, desde então, o atleta vem atuando sob efeito suspensivo. O atacante é investigado por ter forçado um cartão amarelo em partida contra o Santos, em novembro de 2023, pelo Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira, o STJD iniciou a sessão de recurso da defesa, pedindo a inocência do atleta e da acusação, querendo o aumento da pena. O relator do processo, Sérgio Furtado Filho, primeiro a se manifestar, votou pela absolvição de Bruno Henrique nos artigos que previam punição de suspensão e sugeriu enquadrar a atitude com a aplicação de multa máxima de 100 mil reais. O segundo auditor, Marco Aurélio Choi, pediu vista do processo, ou seja, alegou precisar de mais tempo para estudar o caso. Só para uma questão de ordem, só para adiantar, eu vou pedir vista dos autos, com o compromisso de trazê-lo na próxima sessão, considerando a complexidade da questão. E por esse motivo, o julgamento será retomado na tarde de hoje. 8 auditores votarão, podendo acompanhar a decisão do relator ou não. Olha, o STJD, ele influencia tanto o futebol, ele pode reparar e, ao mesmo tempo, mudar as coisas para qualquer time, para qualquer atleta ou pessoa envolvida no assunto. Ele tem uma importância enorme, mas é tudo muito silencioso, ninguém tem acesso aos processos, ninguém acompanha
as sessões, mesmo sendo online, e aí as decisões são proferidas, são produzidas e fica por isso mesmo. Daqui a pouco tem um efeito suspensivo ali, uma mudança aqui, uma pena alternativa, uma cesta básica, multa e por aí vai, Ronaldão. E muitas vezes o jogador também ele nem vai, né, nessa audiência aí, ele nem aparece. Não, ele não é obrigado muitas vezes. E quando ele chega no clube, ele vê lá 2 semanas de folga. Porque os caras acabam levantando a pena. Agora, parece que eu vi o filho do Sveiter ali, é verdade? Rapaz, que beleza, hein? Rapaz, a política no futebol é coisa de louco, né? Coisa de louco. Agora a gente vê que realmente o tribunal sempre existiu. O que me chama a atenção, achei uma matéria bem completa, esclarecedora, é importante, porque se fala o tempo inteiro em STJD, mas quem custeia tudo isso é a CBF, Cicinho. Exatamente. Eu fico imaginando o tanto de brechas que são encontradas, né? Você tomou cartão, aí você tem um efeito suspensivo para fazer. É tanta coisa que se criam. E aí a gente vê cada dia mais, né, a credibilidade no nosso futebol, a CBF, todas essas questões, se bem que estão tentando readquirir a credibilidade. Eu que fiz parte de uma Copa do Mundo, vi o transtorno que aconteceu, uma má administração, então assim, e a gente não vê tanta mudança assim, então esperamos que melhore e que sejam mais claros, né? No mínimo, né? No mínimo que eles coloquem o rostinho bonitinho na face aí, para todo mundo ver, né? O rosto. Questão de, às vezes, tem as leis, aí tem questão da interpretação, aí para um é uma coisa, para outro é outra coisa. Então, é dois pesos, 2 medidas, aquela coisa toda. De repente, isso, envolve, às vezes, a questão do contato, entendeu? De repente, eu tenho um contato com um auditor aqui, outro ali. Eu acho que a gente tem que profissionalizar. Se é para a lei, é para cumprir. Então, tomara que possa ser para todos os clubes. A gente vai ter um convidado daqui a pouquinho no Jogo Aberto. A prática do futebol. Então, alguns clubes brasileiros pescaram essa possibilidade que havia fora do Brasil e trouxeram para cá, para o Brasil, tropicalizaram a ideia de forma a economizarem na manutenção do gramado. E, por fim, é o seguinte, custa ao Flamengo e ao Fluminense, que são sócios do Maracanã, alguma coisa como 40 ou 50 milhões de reais por ano para manter um gramado perfeito, jogando-se 80 partidas por ano no Maracanã. Nós acreditamos no Flamengo que isso não é justo, que você tenha um diferencial competitivo estabelecido pelo tipo de gramado que você joga. Mas é muito mais caro ter grama. É mais caro ter grama. O nosso ponto de vista é que se você não tem condição de praticar o futebol que é o maior campeão do mundo em campo de grama, talvez você não possa disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, pegou pesado, hein? Sem nenhum problema, sem papas na língua, criticando mesmo o gramado sintético que pertence a alguns clubes, como Botafogo e Palmeiras, que são rivais diretos, não é? Então, claro, a gente sabe que agora o Galo também tem o gramado sintético, aí o Atlético Paranaense, que por enquanto está na Caixa Série acústica. B. Enfim, a questão toda, gente, é que há essa possibilidade, né, Chico? Não dá para hoje você dizer que é proibido, mas é impressionante. Alfinetada daqui, dali, Palmeiras e Flamengo não param. Gente, é uma raiva, é uma disputa. Calma, é só Libertadores e Brasileiro, mas é em campo. O problema é que só. Parece o Chico e a Renata. Mas daqui a pouco pode dividir, um ficar com uma, outro com outra. Eu acho que eles não querem dividir, não. Dia 29 é muito tempo. É melhor dividir do que ficar sem nenhuma, viu? Pode acontecer. Mas assim, sobre o gramado sintético, isso é um dilema, né, cara? Porque, em tese, o jogador que não defende o clube que joga na grama sintética, ele critica. Ele só não critica quando o seu clube joga lá, né? Muitas vezes, até quando ele sai do clube, ele vai lá e critica, né? Como é o caso do Dudu. Mas, enfim, é aprovado, gente. É autorizado. Eu acho que os jogadores já se manifestaram dizendo que muda o jogo, porque muda a kick da bola, a velocidade do jogo. O jogo é outro, acaba tendo impacto esportivo, nem relacionado à lesão, né? Que acho que não tem um estudo mais comprovado. É óbvio que gera mais impacto e existem números de lesões mais ligamentares do que musculares no gramado sintético. Mas isso também eu acho que não tem uma comprovação científica tão assertiva para a gente entender que não pode. E outra, a entidade máxima do futebol libera. Não existe aquela vírgula que o BAP colocou ali. Foi criado para isso. Não interessa. Hoje é aprovado, autorizado pela FIFA, regulamentado, e os clubes que têm as arenas multiuso, eles acabam se valendo disso. É feio? É.
visualmente, olhando o gramado do Allianz Parque, é horrível. O do Newton Santos até visualmente é um pouco melhor. Mas os agentes do espetáculo reclamam. Então, eu acho que a gente precisa colocar em discussão. Agora, nas arenas multiuso, o que vai se fazer? Porque o gramado de grama natural, né, sendo redundante, ele demanda muito investimento. A Arena do Grêmio, que agora foi adquirida por um empresário e doada ao clube, ela passou por uma série de investimentos de iluminação, porque não bate sol, né, com a arena mais fechada, para que o gramado melhorasse. E melhorou. Depois de 12 anos, com gramados terríveis. Tapete, né? Tá um tapete. Agora tá lindo, mas precisou investimento, precisou gasto. Os clubes querem fazer isso? Como é que eles vão ceder para shows e aí no dia seguinte tem um jogo lá? A grama vai estar impraticável. Mas o São Paulo tem vários shows, vai voltar ou não, a gente não sabe ainda, esse ano, e é gramado natural. O Morumbi até tem uma condição, ele é mais aberto, né? Então pega mais sol, então tem uma condição de o cuidado com a grama ser um pouquinho mais fácil do que os outros. Mas eu acho que a gente precisa colocar em discussão, porque todo mundo reclama. Só que enquanto for aprovado, autorizado, não tem muito o que fazer, né? Então, Guimarães, qual é a sua opinião em relação a isso? Porque realmente essa discussão, ela é infinita aqui no Brasil e tem sido usada pelo Flamengo nesse momento em que Flamengo e Palmeiras estão polarizando Libertadores e Brasileirão. E lá em Minas tem até caixa acústica dentro do campo também. Lá tem. Pra quê? Eu não sei, acho que é pra aumentar a torcida lá, não sei o que tem isso aí lá. Tem que tomar cuidado com essas caixas aí. Tem incomodado muito o Flamengo e já nota-se que o crescimento e o desenvolvimento do Palmeiras tem causado um certo desconforto. E também a Leila encara, a Leila responde, né? E muita gente, durante muitos anos, alguém do Flamengo falava e as pessoas balançavam a cabeça, aceitavam e tal, e hoje tem muita gente questionando. Em primeiro lugar, BAP, precisa ter um estádio, né? Em primeiro lugar, precisa ter um estádio, né? Segundo, o gramado do Flamengo até muito pouco... Desculpa, o gramado do Maracanã até muito pouco tempo era muito criticado, inclusive pelo Gabigol, que reclamava do gramado lá. Agora, muito melhor do que ter um gramado em péssimas condições para a prática do futebol é você apresentar um gramado que é aprovado pela FIFA, os laudos aprovam, e colocar para jogo. Então, eu acho que tem outras coisas mais relevantes, BAP, que você podia se preocupar. Falou assim, quem não tem condição de ter gramado, então que não entre, que não participe, que não tenha o estádio disponível, que não jogue futebol. Então, quem não tem condição de ter um centro de treinamento decente, não coloque crianças, adolescentes num container. Então, vamos tratar de coisas mais relevantes. Porque se não tem nenhum laudo que aponta, laudo sério, que aponte que os gramados sintéticos apresentam mais possibilidade de lesão. Não existe nenhum estudo comprovadamente feito por gente séria. Se a própria FIFA aprova, que é o BAP para chegar e questionar gramado sintético. Lá na Arena do Atlético Paranaense tem, no Engenhão tem, aqui na Arena MRV tem e tal. Então, isso aí é conversa fiada. Porque times ganham e perdem em gramas sintéticas. O Atlético já perdeu título, já perdeu jogos importantes, empatou ontem com Fortaleza em gramado sintético e em outras oportunidades já ganhou. Então essa discussão, sinceramente, para mim ela não tem relevância nenhuma, embora eu ache importante, depois de uma declaração do presidente do Flamengo, que é um clube espetacular, gigantesco, a gente discutir sobre isso aqui no programa. Mas a questão, eu acho que não é nem a discussão. O que o Flamengo quer é que não tenhamos mais gramados sintéticos, é o que eu estou entendendo. Então, Marco Aurélio Cunha, será que o Flamengo vai conseguir vencer essa batalha? Porque ele vai encontrar alguns inimigos poderosos no caminho. Renata, é uma batalha política, de narrativas. Por trás dessa narrativa existe uma verdade. O gramado sintético, evidentemente, não é o melhor para praticar o futebol. O futebol é praticado em grama natural, né? Aliás, não é gramado sintético, é piso sintético, né? Gramado é o natural, grama é natural, o resto é piso. E eu vejo que é óbvio que a aceleração do gramado sintético é maior, o impacto é maior. O gramado natural, você pisa, ele desliza o pé e a energia é dissipada. No gramado sintético, você pisa, a energia volta contra você. Evidentemente, esse impacto nas articulações é maior. Se vai trazer mais lesões ou não, eu acho que traz. Mas é uma questão de fazer estatística e analisar. Eu entendo que você paga R$1 milhão para o salário de um jogador, você pode muito bem manter o seu gramado, seja lá onde for. Ao mesmo tempo, você tem que ceder para os eventos, os shows, etc. Você pode muito bem criar mecanismos para proteger o gramado, para colocar aquelas coberturas quando tem show, no Morumbi se faz isso. Eu acho que o gramado sintético é ruim, eu não gosto do gramado sintético para o desempenho do jogo e para a proteção do jogador. Gramado sintético é para economia e show.
Quem faz futebol? Jogador. Eu protejo o jogador, por isso grama natural.